Irmãos, nós vamos fazer uma leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 3. Então, recentemente, nós começamos a fazer uma leitura em sequência do livro dos Salmos. Lemos o Salmo 1, o Salmo 2 e agora estamos no Salmo 3. Então, apenas relembrando os irmãos que foi falado sobre essa leitura, nós, nós entendemos, sabemos, né, que Cristo é o centro das Escrituras. O próprio Senhor Jesus disse isso, lá no último evangelho. Perdão, no último capítulo do Evangelho de Lucas, ele fala sobre isso, né? Que os salmos falam sobre ele. Não somente os salmos, né? Mas todo o Velho Testamento. Todas as escrituras, o centro é Cristo. Então, se você lê o Velho Testamento, você tem que ter isso em mente, que Cristo, ele é a mensagem principal das escrituras, né? E no Salmo 1, nós vimos aqui sobre o bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse homem bem-aventurado é o próprio Cristo. Então, às vezes os salmos falam de Cristo de modo explícito, de modo implícito, às vezes na terceira pessoa, às vezes na primeira pessoa. Então, os salmos podem ter muitas aplicações mostrando Cristo em todos os salmos, né? O Salmo 2, como nós lemos, mais explicitamente fala do reinado do Messias, a vitória do Messias, o rei que é ungido sobre o Monte Sião, no versículo 6 do Salmo 2, né? E esse ungido, a palavra ungido no hebraico é a palavra Messias, né? E a palavra grega para Messias é Cristo, Cristo. Então, o Salmo 2 fala mais explicitamente do Filho de Deus, Cristo. E agora o Salmo 3, que nós leremos, a partir do versículo 1, Salmo de número 3, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugiu diante da face de Absalão, seu filho. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Então, palavras de Davi, Salmo de Davi. Então, Davi fala que seus inimigos têm se multiplicado. Muitas vezes é assim a vida do cristão. Muitas lutas, muitas dificuldades. São muitos, ele diz, os que se levantam contra mim. Muitos. E eles dizem: não há salvação. Não há salvação para ele em Deus. Porém, há sim. Né? Porém, tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O Senhor, porém, é o meu escudo. Claro que usando uma linguagem aqui da época, né, de guerras, onde os guerreiros usavam escudos para protegerem-se, né? E ele diz: o Senhor é um escudo para mim. Assim é Deus para o seu povo e assim é Cristo para o seu povo. Nós entendemos pelas Escrituras e todos pecaram e todos merecem a ira de Deus por causa da sua santidade. Nós merecemos ser condenados. Porém, o Senhor nos concede a salvação por meio de Cristo Jesus. Em meio essa realidade do mal e do pecado, são muitos que se levantam contra mim, contra você, contra nós, contra o povo de Deus. O diabo, este mundo, os pecados, né, que tenazmente nos assediam, eles se levantam contra mim. Mas ele diz: o Senhor é um escudo para mim. Cristo é o nosso escudo. Então, os golpes da ira de Deus
poderão, devem, né, ser desferidos contra todo o mal, por causa da justiça de Deus. Mas nós temos um escudo, nosso escudo é Cristo. Então, na cruz do Calvário, ele foi o nosso escudo, ele é o nosso escudo. Por isso que quando o Senhor voltar, no dia do juízo final, aqueles que estiverem em Cristo, Jesus, terão ele por escudo, e a ira de Deus não os atingirá. Assim como lá em Êxodo 12, na Páscoa, lembra do anjo que matou os primogênitos? A palavra Páscoa quer dizer passar por cima, mas passou por cima, né? Daqueles que tinham sangue do cordeiro no umbral das suas casas. Então, assim, os umbrais, né, das suas casas. Então, assim, Cristo também é para nós, como um escudo, e é Ele que nos protege. Ele é a minha glória, é Ele que exalta a minha cabeça. É este Cristo. E ele diz, né, com a minha voz eu clamei ao Senhor, ouviu-me desde o seu santo monte. Esse santo monte que está aqui, está no capítulo anterior, no Salmo 2, versículo 6, né? Quem é que está no santo monte do Senhor, né? No versículo 6 do Salmo 2. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Cristo, ele é o rei. Veja que a Escritura usa muitas figuras nesse sentido, né? Ele é o meu rei, mas ele também é o meu escudo. E é por isso que, ainda que seus inimigos digam isso, que não há salvação para você, quando você cai, você peca, é isso que o diabo sugere. Você está perdido, não tem salvação para você. Mas você pode dizer, porém, Senhor, tu és o meu escudo. Tu és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Possamos meditar nisso, irmãos. Os Salmos tratam de Cristo, eles falam de Cristo. Se você estiver lendo os Salmos, qualquer outro livro do Velho Testamento, sem olhar para Cristo, você não está lendo corretamente. Cristo está em cada página das Escrituras. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos situar um salmo, nós vamos cantar um salmo. Vou compartilhar aqui na tela com os irmãos. Não sei se conhecem esse. Acho que já cantamos aqui também, né? Uma vez, se eu não me engano. 146. Salmo 146. Salmo 146. Vamos lá, então, Salmo 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais. E fiel eternamente, o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas os ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina,
Ó Sião, teu Deus é rei, de uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém. Salmo 146, né? Belo salmo, também meditarmos. Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares, capítulo 2. Livro de Cantares, Salomão, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 13. Então, relembrando aos irmãos, nós vamos retomar aqui os nossos estudos, livro de Cantares de Salomão. Nós já fizemos todo o capítulo 1 e agora no capítulo 2. Para os irmãos que não viram, não acompanharam os anteriores, recomendo que veja desde o início este livro importante, porém negligenciado, né, em nossos dias, inclusive negligenciado no meio reformado também, como eu já falei várias vezes, né? Então, lá a introdução, lá no início, é importante, porque há muitos debates, né, de como esse livro ele é interpretado. Lá no primeiro estudo nós falamos sobre isso. Aí seguimos a interpretação do livro conforme a igreja tem interpretado ao longo dos séculos, né? Mas a partir do século XIX, século XX, houve uma mudança aí na questão da interpretação deste livro. Nós entendemos que o livro, ele trata de Cristo e da igreja, do relacionamento de Cristo e da igreja. E também do crente com Cristo, do cristão com Cristo, cristão individual também, tanto coletivo quanto individual. Lá na introdução falamos os motivos para isso. E é um livro extremamente importante, porque nessa alegoria ou parábola, nós percebemos e entendemos a importância do relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus, com o próprio Cristo, com o Salvador. Entendemos então que o cristianismo verdadeiro, bíblico, clássico, histórico, etc., né? Ele não é apenas um conjunto de doutrinas, mas é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Deus, e especialmente o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos se perdem, têm se perdido em aprender muito teologia e se esquecem de que devem se relacionar com uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Senhor Jesus. Então, por inúmeros motivos que já falamos, esse livro trata disso. Nós paramos aqui no versículo 13 da outra vez, mas vou repetir algumas coisas que foram faladas anteriormente, porque aquele estudo não ficou gravado também, né? E creio que os irmãos, muitos, não participaram também naquele dia, e por esse motivo também vou recapitular e repetir algumas coisas que nós já falamos aqui do verso 10 ao 13. Mas vamos ler primeiro? Leremos aqui o capítulo 2 a partir do versículo 1, que diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amado até que queira. Esta é a voz do meu amado, ele-o aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que já, eis que estás atrás da nossa parede, olhando pelas janelas,
espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Até aqui então a leitura da palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui anteriormente, nesse trecho, né, do capítulo 2, sobre o distanciamento do amado em relação à sua amada. Nós vimos isso no versículo 8 e 9, né? Ah, então, aqui nós percebemos desse relacionamento aqui, do seu amado, do amado com a sua amada, desde, na verdade, o início desse capítulo, né? E conforme ela vai falando dele, como no versículo 3, por exemplo, como ele é como a árvore do bosque, assim é o meu amado, ele me levou à casa do banquete, ele me sustenta, ele me abraça, no versículo 6, e no versículo 7, né, ela diz, não acordeis, nem desperteis o meu amor até que ele queira. Até o versículo 7. Mas no versículo 8 e 9, nós vemos então um distanciamento, né? Esta é a voz do meu amado, ele vem saltando sobre os montes. Então ele está a uma certa distância. E no versículo 9 também, ele está de trás da nossa parede, olhando pela janela. Então aquela comunhão que estava dos primeiros versículos até os 7, ela foi, num certo sentido, quebrada essa comunhão, e agora nós temos aqui o distanciamento do amado. Mas nós vimos que Cristo muitas vezes está distante de nós, da nossa alma, porém, ele está sempre perto, espreitando pelas grades, como vimos no versículo 9. E aqui vou relembrar novamente os irmãos, algo que eu tenho falado muito, né, nesses estudos, sobre a questão das escrituras usarem muitas figuras, muitas coisas que nós temos em nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, para ilustrar as verdades espirituais. Quem faz isso é o próprio Senhor Jesus. Quando ele ensina, quando você lê lá nos evangelhos, o Senhor Jesus falando, por exemplo, sobre o pão, ele citando o Deuteronômio, não só de pão viverá o homem. Então, por que falar isso? Pão. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, é uma linguagem para que nós possamos entender as coisas espirituais. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, quer dizer que sem mim, vocês não podem viver, vocês não podem se sustentarem sem mim. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E há outros elementos, né? Pão, por exemplo, ele fala da água. Né? Aquele que tem sede, João capítulo 7, né? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ou quando ele falou com a mulher samaritana sobre a água da vida. Então, esses elementos que as escrituras utilizam são para ilustrar realidades espirituais. Então, o Espírito Santo, por exemplo, né? Ele, em João 7, ele é essa água. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E o escritor lá diz, que é o apóstolo João, que ele falava acerca do Espírito Santo que o povo de Deus ainda receberia. Mas o próprio Espírito Santo também, ele é descrito como fogo também, às vezes. Então, parece contraditório, água e fogo, porque esses elementos têm certas funções, né, na nossa vida que são boas, né? A água, sem água também nós não vivemos. E o fogo ele purifica, por exemplo, o fogo ele purifica as coisas, pedras preciosas como o ouro, a prata, por exemplo. E assim o Espírito nos purifica. Então são coisas, né, elementos que as escrituras utilizam para falar de realidades espirituais. E temos visto isso muito nesse livro. Por exemplo, falamos aqui do vinho, por exemplo, né? A própria questão do relacionamento, do casamento em si, né? Falamos no versículo 3 sobre a árvore, sobre o fruto, né? O seu fruto é doce. O banquete, né? Que era usado, que havia muito lá nas histórias do Velho Testamento. Os reis faziam banquetes. Assim, os banquetes, nós temos hoje o banquete da ceia do Senhor, o banquete espiritual.
Então, esses elementos são extremamente importantes para descreverem realidades espirituais. E aqui no versículo 10 até o 13, nós temos então um outro elemento que é utilizado para falar de realidades espirituais. E aqui é mencionado as estações, né, que nós temos no mundo. As 4 estações. Não são mencionadas as 4, é mencionada apenas uma, mas as outras são mencionadas também implicitamente. As estações que nós temos, o inverno, o verão, nós temos aí países que existem apenas 2 estações. Sabia disso? Tem países que têm apenas 2 estações. Sul da Ásia, por exemplo, né? Tem países que têm as 4 estações bem definidas, como o Japão, por exemplo. Bem definidas as estações lá. E o Brasil, nós temos aqui um inverno que faz frio, faz calor, faz de tudo, né? Estações bem misturadas aqui, né? Então, os países podem ter diferentes tipos de estações, mas nós sabemos, conhecemos pela experiência essas coisas da natureza. E elas são, então, importantes, porque são utilizadas para tratar de realidades espirituais. Então, vemos aqui, em primeiro lugar, o inverno espiritual que é mencionado aqui no texto. O inverno. Por que espiritual? Porque o texto, como vimos lá desde o capítulo 1, está falando de realidades espirituais. Como eu já disse, demos todos os motivos lá na introdução. Mas veja o que diz o versículo 10 e o 11. No versículo 10, ele convida ela. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então, ele convida a sua amada, está convidando aqui a igreja, Cristo, convidando você, quanto cristão, a vir para estar com ele. E ele dá um motivo no versículo seguinte: Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Então, aquele distanciamento que estávamos falando nos versículos anteriores, ele aqui é descrito também como inverno. O inverno cessou. O inverno se foi. Então, o inverno, como nós sabemos, ele é caracterizado pelo frio, por temperaturas baixas. Depende do país, aí você vai ter invernos diferentes, né? Você vai ter invernos mais rígidos do que outros. Muitos, na era dos puritanos, os reformadores, século 17, 18, 16, 17, 18, escreveram muito sobre o inverno espiritual, especialmente na Escócia, né, onde o inverno ele é bem rígido. Conheci uma pessoa que estava morando lá e reclamou muito, porque ele é latino, né? E um inverno de praticamente 6 meses, ele falou que não estava aguentando de tanto frio, né? Isso acontece, né? Em nossos dias. Como os irmãos sabem, eu sou professor, né? Outro dia eu dei aula sobre esse assunto e vi numa aula lá com alguns alunos sobre a cidade mais fria do mundo. Vocês sabem onde fica? Sabe qual é? A cidade mais fria do mundo? Fica na Sibéria, onde a temperatura chega a menos 71, 72, a temperatura pode chegar. Algo inimaginável para quem mora em países quentes, né? E as pessoas vivem lá e muita gente mora lá, muita gente. Isso em nossos dias. Já parou para imaginar um inverno desse? Você sobreviveria a um inverno desse? Aquelas pessoas muitos já acostumados com aquilo, né? Conseguem, claro, sobreviver. E mesmo esses países, essa cidade, que é bem fria, considerada a mais fria do mundo, ela tem também o verão, que vem depois. O verão é tipo -5, 0, é o verão deles, né? Mas imagina só o inverno, como é frio. Então, isso existe, né, em nossos dias. E aqui nas Escrituras, nós temos isso também, o inverno espiritual, ou a frieza espiritual. Então, ele diz: Vem, vem, formosa minha, meu amor, levanta-te, meu amor, vem. Por quê? Porque eis que passou o inverno, chuva cessou e se foi. O inverno passou, o inverno acabou esse momento
de frieza, de frieza espiritual. Aqui nesse sentido, o inverno sendo colocado como algo negativo. Eu sei que muitas pessoas que gostam do inverno, né? Não há problema nenhum nisso, mas a ideia da frieza espiritual e o frio aqui estão relacionadas, é claro. Deus criou todas essas coisas que nós temos aí no mundo para ilustrar a vida espiritual de uma maneira ou de outra. E aqui, falando do inverno, nós temos essa questão do inverno espiritual. E isso ocorre, irmãos, na vida de todos nós. Todos os cristãos, então, de maneira individual, mas também a igreja, de maneira coletiva, passa por invernos espirituais, por frieza espiritual. E isso existe, isso é comum. Talvez agora, neste exato momento, você esteja passando por isso. Você pode estar passando por uma frieza espiritual onde Deus parece estar distante de você, onde parece que Deus não está respondendo às suas orações, parece que ele está longe, ele está distante. E Deus, ele realiza isso, ele faz isso, como nós vimos nos versículos anteriores. E isso é parte do trabalhar de Deus com o seu povo. Então, essa é uma condição que sempre haverá neste mundo. Um dos motivos para isso é o pecado. Nós vimos também em outro estudo, né? O texto lá em Isaías diz que o próprio Deus diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o Novo Testamento fala, o apóstolo Paulo fala sobre não apagar o espírito. Então, é possível, por causa dos seus pecados, nossos pecados, nós afastarmos o Senhor por um tempo, por um momento, né? Então, isso é normal na vida de verdadeiros cristãos. Aqui, esse livro não está falando de falsos cristãos. Existem, né, falsos cristãos das igrejas. Existem os ímpios, né, como falamos no estudo anterior. Mas aqui estamos falando de cristãos verdadeiros. A frieza espiritual, se você passa por esse inverno espiritual, isso não significa que você não seja salvo, que você não seja cristão. Então, por quê? Porque podemos ser enganados, né? Enganados pelo diabo. Ai, caí no pecado de novo, errei, falhei com Deus, deixei de orar, deixei de ler as escrituras, deixei de meditar, deixei de fazer isso e aquilo, e começa a ficar distante de Deus, Deus distante de mim, e aí eu sou levado à conclusão, né? Eu acho que eu não sou salvo, eu acho que não sou cristão, e assim por diante. Não, não necessariamente, irmãos. Na verdade, a frieza espiritual, a verdadeira frieza espiritual, só quem experimenta é o verdadeiro cristão, na verdade, né? O falso cristão não pode experimentar a verdadeira, esse inverno espiritual. Por quê? Porque ele é espiritual. Exatamente por isso. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas aquele que nasceu de novo, aquele que é espiritual, ele compreende as coisas do Senhor. Então, ele tem essa percepção, essa capacidade de perceber que o Senhor está distante, que o Senhor está longe. O ímpio, a pessoa que não nasceu de novo, ela não pode fazer isso, né? Então, a frieza espiritual, ela faz parte da vida cristã e ela acontece conosco. Vou dar um exemplo disso, lendo aqui um texto no Novo Testamento, se você puder ler também, está em Apocalipse, numa das cartas às igrejas, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Veja o que diz, o capítulo 3, né? Versículo 3, versículo 15 e 16. Veja o que diz. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, ele está falando com a igreja de Laodiceia, né? Palavras do próprio Senhor. Conheço as tuas obras, eis que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente.
Assim, porque és morno, não, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então veja, era melhor ser frio ou melhor ser quente. Mas ser morno é que é o problema. O morno aqui representa essa indiferença espiritual. Pessoa que não nasceu de novo. Ele não sabe o que é uma coisa e nem a outra. Nem o frio, nem o calor. Nem está frio, nem está quente. Ele é morno. É claro que aqui o contexto se refere dizem, né, os comentaristas se referem às águas mornas que havia nessa cidade. E se você tomar água morna, você tem vontade de vomitar. Então, é isso que ele está dizendo para essa igreja, pessoas que estavam nessa igreja. Se vocês fossem frios ou quentes, seria melhor, mas vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, ou seja, vocês não pertencem a mim. Falsos. Existem falsas igrejas, existem falsos cristãos, e podem haver falsos cristãos em verdadeiras igrejas. Esses não entendem o que é essa distância espiritual do Senhor. Eles não sentem nada, eles não têm sensibilidade espiritual, eles não nasceram de novo. Então, eles não estão muito preocupados. E se alguém prega sobre isso, eles são indiferentes. Eles nunca são ali confrontados com as Escrituras. O seu coração nunca foi quebrantado verdadeiramente com as Escrituras, com a palavra de Deus. Os seus corações nunca foram compungidos, eles não têm sensibilidade alguma para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. São, então, nesse sentido, mornos, nem frio, nem quente. Nem frio e nem quente. Eu pergunto para você, você tem essa sensibilidade espiritual? Você já sentiu falta da presença de Deus na sua vida? Da presença do Senhor? Sentiu que ele estava distante? Você se sentiu como frio espiritualmente? Você já se sentiu como que sozinho muitas vezes? É como se o Senhor tivesse deixado. Vemos isso, esse sentimento no livro dos Salmos muitas vezes, né? O salmista ele fala isso: até quando, Senhor? O Senhor não me ouve, o Senhor não me responde. Então, isso acontece muito lá no livro dos Salmos e também nos profetas, né? Os profetas, lê o profeta Jeremias, Isaías, você vê eles falando isso, sobre essa situação de angústia, de grande dificuldade no sentido espiritual. Por quê? Porque eles são servos de Deus. Porque o povo de Deus passa por isso, passa pelo inverno espiritual. Você já passou por um inverno espiritual? Passou pela seca espiritual, podemos também usar essa outra figura, né? Sem chuvas, às vezes as chuvas significam bênçãos, né? Aqui, no versículo 13, mencionado junto com o inverno, né, com algo mais no sentido negativo, né? O inverno espiritual. Você já passou pelo inverno espiritual? Ou tem passado neste momento? Não pense que por causa disso você não é cristão ou você não é salvo. Não pense isso, porque o verdadeiro cristão passa por isso. E ainda pense na igreja. Tenho conversado com várias pessoas que mandam mensagens, né, fazem muitas perguntas sobre a situação da igreja hoje, no Brasil, no mundo, e muitos desanimados com a situação da igreja. Quando você começa a estudar as escrituras, começa a estudar a história da reforma, começa a estudar as confissões de fé reformadas, você fica desanimado, né? Porque você fica como o salmista lá no Salmo 12. Senhor, cadê os piedosos? Onde estão? Você fica, né, preocupado. E agora? Não existe mais pessoas hoje consagradas a Deus, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que estão buscando a santidade, assim por diante. Você olha para a igreja e você fica desapontado, né? E realmente, a situação que vivemos hoje é isso mesmo, é um inverno espiritual. Eu creio, coletivamente, irmãos, a igreja hoje passa por isso. Basta você ler a história da igreja, e você vai ver momentos da história onde a igreja estava, ou foi completa, muito abençoada por Deus, né? Onde Deus abençoa a igreja sem medida, de maneira tão maravilhosa. Basta você ler
em relatos, biografias, né, de muitos irmãos do passado, muitas irmãs do passado, muitos santos do passado, e você olha para isso, para aquela época, e olha para hoje, não tem como não comparar, né? Temos hoje um cristianismo bem superficial comparado àqueles irmãos. Mas ainda assim, do mesmo modo que eu falei para o cristão, pense também na igreja. Isso não significa o inverno espiritual, não significa que Deus abandonou a sua igreja. O livro está falando exatamente disso, o capítulo, né? Ele está dizendo: vem para sua amada. O inverno já passou, vem. Então ele não abandonou a sua amada, ele não abandonou a sua igreja, ele não abandonou o seu povo. Ele deseja ainda ter comunhão com o seu povo. Ainda há esperança. Creia nele. É possível, irmãos. Deus ainda tem é, o seu povo. Quando você olha e você só vê coisa errada hoje, né? Falsos profetas, falsos mestres, muitos e muitos problemas, seitas, etc. E você fala, pronto, acabou tudo. Outro dia uma irmã falou isso para mim, não tem mais ninguém, acabou tudo. Eu falei, irmão, mas calma, né? Vamos parar para pensar, vamos orar, pensar e meditar nisso. Como que acabou? Deus então não vai cumprir sua promessa? Não vai cumprir o que está escrito? Né? Então, toda vez que você for tentado a pensar assim, lembre-se do que Deus falou para Elias. Elias disse o quê para Deus? Elias, profeta. Acabou tudo, Senhor. Acabou tudo. Acabou. Só eu fiquei. Só eu. E Deus falou, peraí, como assim? Né? Ainda tem 7.000 joelhos. Eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Aí você pensa, eu tô sozinho, não tem ninguém aqui, só eu e minha família aqui. Não, há muitas pessoas, irmãos, no mundo inteiro, adorando e servindo a Deus. Você não consegue enxergar como Deus enxerga. Nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga, mas Deus tem o seu povo, sim. Por isso estamos aqui ainda, né? Se tivesse já tudo acabado, o Senhor Jesus já teria voltado, né? E ele ainda tem promessas para o seu povo ainda, muitas promessas para acontecerem ainda, né? Quando você estuda a escatologia reformada, você percebe isso, você vê isso. Então veja, ele diz: levanta-te. Então, irmãos, não acabou para a igreja. Deus tem o seu povo, Deus tem os seus, e a igreja ainda está firme, está de pé, está caminhando. Por mais que eu veja apenas a parte ruim, Deus vê o todo que você não vê, que nós não vemos, ele vê. Então, o justo viverá pela fé. E a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Eu não vejo, eu não estou vendo. Mas se você pudesse viajar para muitos lugares, pudesse conhecer muitos irmãos em Cristo, você ia ficar maravilhado quantos irmãos e irmãs estão buscando a Deus fervorosamente, adorando Ele ainda em nossos dias. Mas, ainda assim, como um todo, eu penso, no meu entendimento, é um inverno espiritual. A igreja está distante do Senhor. O Senhor está distante da sua igreja, num certo sentido, por causa, irmãos, do pecado e o trabalhar de Deus, que muitas vezes nós não entendemos, mas a sua providência, Ele está trabalhando. Então, existe isso, o inverno espiritual. Isso, irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É uma promessa. A igreja, irmão, não é só você. A igreja não é só você. E você pode ficar com medo, preocupado com a situação da igreja hoje, mas saiba de uma coisa, você nunca vai ficar mais preocupado que o próprio Deus. Você não vai nunca conseguir. Você não tem mais interesse no bem-estar da igreja do que o próprio Cristo que morreu por essa igreja. Então, tome cuidado com a ansiedade, né? Com o medo exagerado, ansiedade exagerada, achando que acabou tudo, que a igreja se perdeu. Não, não pense assim. Não pense. Ele tem a sua obra e ele vai fazer toda a sua vontade. A vitória, irmãos, é de Cristo. A vitória é do povo de Deus. Então ele diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Vem. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Então medite nisso. O inverno espiritual, ele existe na vida do cristão e existe na vida da igreja. Mas, irmãos, em segundo lugar, por último, nós temos aqui não apenas o inverno espiritual, nós temos também a primavera e até mesmo o verão
espiritual. Usando essa mesma linguagem, né, de estações, está aqui nesse versículo que eu acabei de citar, o versículo 11. Eis que passou o inverno. Depois que passa o inverno, o que que vem? No Brasil, eu creio que nós, pelo menos brasileiros, né, no Brasil, nós temos uma visão um pouco distorcida sobre as estações mesmo, eu estou falando, tá? Porque desde criança, né, não é tão claro assim para nós, porque é um pouco confuso as estações aqui, enquanto outros países não. Por exemplo, você vê países como os Estados Unidos, né? As aulas, quando começam as suas aulas? Começa no verão. Então, aqui no Brasil, a gente não fala assim, né? Quando as suas férias? Minhas férias vai ser na primavera. Um exemplo que eu estou dando, né? Lá são férias de verão e férias de inverno, mas um exemplo. Minhas aulas começam na primavera. A gente fala o mês, né? Que vai começar. E em muitos países é normal falar a estação, né? No Japão, por exemplo, também, né? Eu morei lá, né? Tive a oportunidade de morar lá, então lá é muito comum também usar as estações para falar dos tempos, das coisas mesmo, né? E aí, geralmente, quando eu dou aula sobre esse assunto, né, em línguas, pergunto para alguns irmãos, as estações, depois do inverno vem o quê? A maioria nem sabe o que que vem depois do inverno no Brasil, né? Por causa dessa confusão aí com as estações, né, que nós temos, infelizmente, né? Mas depois do inverno, irmãos, vem a primavera. Vem a primavera. Veja o que diz aí o texto. Ó. Levanta-te, versículo 10. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e foi. E se foi. Agora olha o versículo 12. Isso é primavera. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então a primavera, ela é marcada pelas flores. As flores aparecem, elas florescem, né? O tempo de cantar chega, os pássaros vêm agora, e eles estão nessas árvores cantando, né? E depois o versículo 13, a figueira já deu seus figos verdes e as vides em flor exalam seu aroma. Então, isso é uma característica da primavera. E logo após, nós temos o verão, logo após a primavera. Então, o inverno passou e depois vem a primavera, depois o verão espiritual. Então, um período de calor espiritual, de alegria espiritual, de cânticos. Ou seja, em outras palavras, aquilo que estava frio agora é aquecido. Estava muito frio e agora é aquecido. O inverno passou. Então, irmãos, isso é muito importante. Se há um inverno espiritual, há também, então, uma primavera e também há um verão espiritual. E, novamente, é uma linguagem que as escrituras usam para falar de realidades espirituais, ao usar aqui as estações. E esse período, após o inverno, nós também podemos chamar, muitos chamam na história da igreja, de reavivamento espiritual. Aquilo que estava então tão frio, tão distante de Deus, começa agora a ter algo mais animado, mais alegre, alegria espiritual, um calor espiritual, um fervor espiritual começa a aparecer, começa a surgir. Esse assunto, irmãos, de fervor espiritual, de reavivamento espiritual, infelizmente causa muita confusão hoje em nossos dias, né? Na mente das pessoas, isso é algo complicado. Por quê? Porque algumas pessoas, quando pensam nisso, infelizmente, isso é do final do século XIX, começo do século XX para cá, em termos de igreja, quando você fala de avivamento espiritual ou reavivamento espiritual, as pessoas pensam em quê? Pensam em movimentos, como, por exemplo, o movimento carismático, o movimento pentecostal e assim por diante, né? Que, infelizmente, trouxe, eu creio, muitos problemas para a igreja, né? Muitos erros doutrinários com relação ao culto, com relação teologia e assim por diante, né? Então, nós temos pessoas, dois extremos, né? Por um lado, nós temos pessoas que pensam apenas em reavivamento espiritual, no sentido de pensar em milagres, dons espirituais, dons sobrenaturais, né? Curas, profecias, etc. Pensa somente nisso. E temos, por outro lado, um outro extremo,
de pessoas que falam assim, peraí, reavivamento espiritual, isso aí não é de Deus, não. Olha a confusão toda que esse pessoal causa, né? Mas eu creio que os dois estão errados, os dois lados, né? Nós vimos isso nos estudos que fizemos sobre o livro do Jonathan Edwards, né? Sobre a verdadeira experiência espiritual. Então, os dois extremos estão errados. É verdade que nós temos que entender que um genuíno reavivamento espiritual, biblicamente falando, e do ponto de vista da história da igreja, do ponto de vista confessional também, se nós podemos colocar assim, o padrão que nós vimos na história da igreja não é esse que nós temos aí, né? Onde as pessoas fazem muitas loucuras aí, né? Infelizmente, não é esse padrão. Mas também, por outro lado, não é um padrão de negar que Deus possa trazer um verdadeiro reavivamento espiritual. Então, nós não podemos nem aceitar todos os reavivamentos que aparecem e nem rejeitar tudo também, mas examinar conforme as Escrituras quais as características que ele tem. Nas Escrituras nós temos vários exemplos, né? Tanto no Velho Testamento. Um exemplo disso é o livro de Neemias. Leia lá o capítulo 8, 9 e 10, você vai ter uma noção disso. No Novo Testamento nós temos o livro de Atos, por exemplo, e na história da igreja existem inúmeros exemplos de quando passa esse período de trevas ou de frieza espiritual, de inverno espiritual, Deus ele vem, ele diz para o seu povo: levanta-te, vem, passou o inverno. E aí ouve-se o quê? Cantos na terra, alegria, o calor espiritual invade a sua igreja e o povo de Deus ele é reavivado. Irmãos, há relatos tão maravilhosos, tão belíssimos, em muitos lugares, em muitos países, né? O país de Gales é um país que experimentou muitos reavivamentos. Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Coreia do Sul, hoje chamada Coreia do Sul, na época, né? Coreia apenas. Muitos lugares da África, né, entre os Zulus, muitos lugares aconteceram isso. Não creio que o Brasil ainda já passou por isso. Historicamente, creio que não. Em tamanhas proporções, né? Mas é possível. E eu creio que há promessas da parte do Senhor quanto a isso. E o verão espiritual, irmãos, ele é desejado, desejável, melhor dizendo. Nós temos que buscar, porque é uma ordem de Deus. Servir ao Senhor com. Romanos 12, né? O apóstolo Paulo disse isso. Ele fala sobre servir ao Senhor com fervor. É uma ordem da parte de Deus. Deus deseja. Lá em Deuteronômio, ele fala para o povo que o povo deve servi-lo com alegria. Então, esse fervor, essa alegria espiritual é importante. E nós precisamos dela. Então, o cristão ele passa por momentos de frieza, tristeza espiritual, né, choro espiritual e assim por diante, mas esse choro pode durar uma noite, como diz os Salmos, né? A alegria, ela vem pela manhã, ou seja, é algo passageiro e algo que glorifica a Deus. Já parou para pensar nisso? A alegria espiritual, o fervor espiritual, é algo que glorifica a Deus. Agora, se as pessoas olharem para você, para a sua vida, seus amigos, parentes da sua casa, e você eles veem apenas uma pessoa sempre deprimida, sempre triste, sempre fria, eles vão querer se aproximar desse Cristo, desse Senhor que você serve? Não, não terão nenhum interesse, mas quando eles verem em você um amor pelas almas deles, um amor por Cristo realmente genuíno, um amor que incendeia o seu coração, que faz arder o seu coração e a sua alma dentro de você, eles veem isso, é uma alegria, mesmo meio a lutas, dificuldades, eles terão, com certeza, interesse em conhecer esse Cristo. Porque, veja bem, num certo sentido, em muitos sentidos, o povo de Deus não é diferente do ímpio, em alguns sentidos. Por exemplo, todos passamos por tribulações, todo mundo, né? Cristãos ou não cristãos. Mas como que o cristão lida com elas? Aí sim, nós temos a diferença, né? Como que nós lidamos, né? Com as provações, com as dificuldades. Então, precisamos, sim, irmãos, desse fervor espiritual, desse calor espiritual. Nós devemos buscar uma vida mais piedosa, mais santa, mais fervorosa com o Senhor, tanto para você, individualmente, para sua família, mas também para a igreja de Deus. Mas como podemos identificar um revivamento genuíno? Está aqui em nosso texto. Primeira coisa importante aqui no nosso texto: ouvir a voz do amado.
O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. A sua amada, a igreja, o crente, o cristão verdadeiro, ele precisa ouvir a voz do amado. É assim que começa o verdadeiro verão, o calor espiritual, o reavivamento espiritual, através do ouvir a voz do amado. O que isso significa? Onde nós ouvimos a voz do amado? Nas Escrituras. Por isso que a reforma, lá no século XVI, é uma volta para as Escrituras. E muitos reavivamentos do passado, que são considerados bíblicos, genuínos, verdadeiramente espirituais, é pelo ouvir a voz de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir Cristo. Então, ouvir a palavra de Cristo, você precisa ouvir Cristo. Então, não existe genuíno avivamento, reavivamento espiritual sem as Escrituras, sem a palavra de Cristo. Por isso, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz, né? Habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações, etc. Você precisa da palavra de Cristo. Nós precisamos da palavra de Deus. No livro de Neemias, quando acontece ali um grande reavivamento, capítulo 8, lá diz que Esdras fez um púlpito de madeira. E a lei de Deus é exposta, é explicada, é falada, ou seja, a palavra de Deus. E o povo pede, o povo clama, eles querem a palavra de Deus. Então, se você vê por aí muito barulho, muita agitação, muito calor, pode ser falso se ele não começa com as escrituras, se não há pregação das escrituras, se não há exposição do evangelho. Quantas pessoas são enganadas, irmãos, em muitos lugares, infelizmente? Ah, aconteceu milagres lá naquela reunião e tal. Isso não significa nada. Milagres por si só não significa nada. Deus pode realizar milagres hoje? Com certeza. Mas eles não podem atestar a verdadeira conversão, verdadeira igreja, verdadeira pregação. Milagres por si só, não. O diabo também pode fazê-los. E o Senhor Jesus nos alertou quanto a isso em Mateus capítulo 7, que muitos fariam grandes milagres. Lembra? Muitos fariam, ele disse. Mas ele vai dizer para estes: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Pode fazer milagre. Martinho Lutero tem a frase, né, que ele diz isso. Pode fazer chover milagre todos os dias. Mas se não se enquadrar neste evangelho, é anátema, é maldito. A voz do amado. Ouça a voz do amado. Se você quer ter um coração mais voltado para Deus, você precisa ouvir a voz do seu amado, do amado da sua alma. Você precisa abrir as Escrituras. Você precisa meditar nas Escrituras. Você precisa orar para que o Espírito de Deus ilumine a sua mente, e você entenda, e você abra as Escrituras, e você escute, e você possa escutar, né, a voz de Cristo falando com você. Você já teve essa experiência? Você abrir as Escrituras, entender o Evangelho. Você lê as Escrituras e ele fala ao seu coração, ele fala contigo. Então, isso é extremamente importante, irmãos. Ouvir a voz do amado. Precisamos das Escrituras. Sem as Escrituras, sem exposição do Evangelho, não há verdadeiro reavivamento espiritual, não há verdadeiro verão ou primavera espirituais. Esse é o primeiro passo, né? O segundo, aqui no texto, ele diz assim, como nós dissemos aqui, né? O 11, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Quando a igreja de Deus, o crente também em particular, então tanto coletivamente quanto individualmente, ele ouve a voz do amado para haver um despertamento espiritual, você lê qualquer avivamento que aconteceu na história da igreja. Qual é a primeira coisa que as pessoas reconhecem quando a palavra de Deus começa a ser pregada depois de um período de um longo inverno espiritual, e finalmente Deus levanta alguém para expor as escrituras, e as pessoas começam a ouvir a fiel exposição das escrituras. O que acontece? Essa é uma segunda característica de um verdadeiro avivamento. Acontece um reconhecimento dos seus pecados, uma convicção de pecado, um reconhecimento de que eles estão realmente num inverno espiritual, que eles estão distantes de Deus. Leia os avivamentos, você vai ver isso.
Isso acontece aqui nas Escrituras, como falamos em Neemias 8. O povo começa a chorar muito lá em Neemias capítulo 8. E os líderes do povo até falam para eles pararem de chorar, que eles não conseguiam parar de chorar. Em Atos capítulo 2, Pedro prega o que acontece. A multidão é compungida em seus corações. E eles dizem o que para Pedro? O que faremos? A multidão disse para Pedro e para os apóstolos: o que faremos diante dessas coisas? Entendeu? Aquela pregação cheia do Espírito de Deus, uma pregação fiel. O Pedro não fez apelo nenhum. Alguém que quer aceitar Jesus, no final, ele não fez isso. É a multidão que apelou, né? Que faremos, irmão? O apelo brota da multidão, não do pregador. Essa é uma verdadeira pregação do evangelho, aquela que confronta o pecado, que mostra a distância que as pessoas estão de Deus por causa do pecado, que mostra o inverno espiritual onde elas estão e precisam sair dele. Agora, a pregação que apenas, né, é boa para massagear o ego das pessoas, falar só coisas positivas, coisas boas, só pregar alguns textos que não falam muito de pecado, etc. Essa não é a pregação bíblica. A pregação verdadeira é aquela na qual é exposto para as pessoas seus pecados. E elas começam a enxergar, a entender a realidade espiritual delas, que elas estão distantes de Deus, que elas precisam se reconciliar com Deus. Elas conseguem enxergar, então, agora o inverno espiritual onde elas estão. Então, a pregação do evangelho, irmãos, ela faz isso. A verdadeira pregação, ela confronta as pessoas e mostra para elas os seus pecados. Como nós precisamos hoje de pregações assim, irmãos. Talvez você não seja um pregador. Se você não for, você tem um papel importante nisso também, que é orar pela igreja, orar pela sua própria vida nesse sentido, pela igreja, orar pelos pregadores, pelos pastores, pelos ministros que expõem as escrituras. Você precisa orar para que Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele disse isso para os irmãos nas epístolas: orem por mim, para que no abrir da minha boca as pessoas sejam convencidas, as pessoas entendam o evangelho. Orem por mim. Se Paulo precisou da oração da igreja, quanto mais nós hoje, quanto mais aqueles que ensinam as escrituras precisam da oração. Você deve orar por isso, para que a palavra de Deus ela tenha livre acesso ao coração aos corações e às mentes das pessoas, para que ela perfure, para que ela entre, para que ela rasgue, para que ela queime o coração das pessoas. Você precisa orar. Nós precisamos orar por isso. Orar para que a palavra de Deus confronte os pecadores, confronte a nós. Então, uma segunda característica importante, reconhecimento do pecado, reconhecimento do inverno espiritual, né? Passou o inverno, então ela entendeu, ela sabia que ele estava distante. Vimos isso nos versículos anteriores também. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos reconhecer isso. Mas o terceiro ponto ainda, o terceiro ponto que demonstra o verdadeiro verão espiritual, é um calor e a alegria espiritual. A frieza espiritual, ela vai embora. E agora, algo como calor ou fervor espiritual, alegria ele vem, né? Ela vem. é, Aí do versículo 12, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, isso são características de uma terra alegre, feliz, né? O povo de Deus precisa disso, irmãos. Nós estamos vivendo hoje período, eu creio, de frieza espiritual e urgentemente precisamos de uma vida cristã mais fervorosa, mais vigorosa, mais poderosa nesse sentido. Precisamos de alegria em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria em Deus é a maneira mais correta, mais eficaz, mais eficiente de você vencer o pecado. É você estando satisfeito em Deus. Estando satisfeito em Deus, você não vai querer se satisfazer no pecado. Estando satisfeito, você não vence o pecado pelo legalismo, né, por mandamentos de homens, mandamentos criados, inventados pelas pessoas, ou, né, muitas igrejas, né, querem impor para as pessoas certas práticas, às vezes até bíblicas, algumas práticas, mas de forma
legalista. Não, você precisa dessa alegria, desse fervor espiritual. Você sabe o que é isso? Você já experimentou isso? Alguma vez na sua vida você já experimentou isso? Como aqueles discípulos do caminho de Emaús, depois que Cristo expôs para eles dois, né, os dois discípulos do caminho de Emaús, lá em Lucas 24, eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele expunha as escrituras para nós pelo caminho? Você já ouviu a pregação da palavra, o seu coração ardeu dentro de você, queimou como que uma ardência na alma, né? Os puritanos usavam esse termo, uma ardência na alma, né? Eles sentiam quando a palavra de Deus era pregada. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Houve muitos já no passado pregadores que expuseram as escrituras com tamanha graça e poder e as pessoas ficaram ali maravilhadas, atônitas, né? Se você nunca leu, recomendo, por exemplo, o Diário de David Brainerd, considerado um dos maiores missionários da história da igreja, né? Jovem rapaz, pregou entre os índios nativos nos Estados Unidos. Num certo episódio, ele estava lá para pregar para os índios, e uma mulher chegou, índia, né? Uma mulher índia, ela começou a zombar dele, zombar, mas perguntou para ele: quem é você e tal. Ele explicou que ele era um missionário, pregador, e ela começou a zombar porque aqueles índios não acreditavam em alma, por exemplo, tinha uma religião deles lá. Ela zombou. E ela falou assim: ah, vou ficar para ver o que que você vai falar e o que que você vai pregar. Ele disse que, na metade do sermão, essa mulher estava de joelhos no chão. Depois ele disse que, no final do sermão, ela estava de bruços no chão, com a boca no pó, dizendo: Senhor, Senhor Deus, tende misericórdia de mim. Ela foi alcançada por aquela palavra que foi pregada. E muitos outros relatos, irmãos, muitos outros relatos. O Richard Cameron, na Escócia, pregava sermões. Um dos seus sermões que ele pregou na Escócia, o efeito do sermão durou 200 anos naquele país. O efeito de um sermão dele. Eram pessoas fervorosas, piedosas, oravam a Deus, clamavam a Deus. E o povo também, né? O povo cristão como um todo. Precisamos disso, irmãos, desse calor espiritual, desse fogo em nossos corações, dessa ardência na alma. Precisamos. Isso não é coisa de carismático, coisa de pentecostal no sentido aí, né? Que não segue, né, as doutrinas reformadas. Não. Leia os reformados do passado e você vai ver isso. É muito triste, eu penso, quando muitos irmãos, às vezes, estão nesse meio carismático, todo fervoroso, animado, aí ele começa a ir para uma igreja reformada, acabou, né? Sumiu tudo, sumiu a vontade de orar, sumiu a vontade de ler a Bíblia, sumiu a vontade de adorar a Deus com fervor, sumiu tudo, porque agora virou reformado. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Porque os reformados do passado não eram assim. Leia a história da igreja. Você vai ver o que eu estou falando. Então, esse é o terceiro ponto. Precisamos desse calor, dessa alegria espiritual. E mais um ainda, um quarto motivo ainda, uma quarta característica, né, que demonstra um verdadeiro fervor espiritual, um calor espiritual, um verão espiritual, são os frutos. Frutos. Então, não adianta ter tudo isso sem ter uma vida transformada. E como você sabe se a sua vida foi transformada e das pessoas? Frutos. Você conhece a árvore pelos frutos, diz o Senhor Jesus, e está aqui, olha. Isso é uma característica da primavera, depois do verão, né? Versículo 13: a figueira já deu seus frutos verdes, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, vem, os frutos. Os frutos. Então, no inverno não tem esses frutos. Países que têm invernos rigorosos, você não vai ver esses frutos, por exemplo. Frutos naturais, eu me refiro, né? Mas a verdadeira vida espiritual, fervorosa, piedosa, ela gera frutos. E os frutos, quais são? Está lá em Gálatas, capítulo 5. Paz, amor, alegria, etc. Os frutos do Espírito. E o Senhor Jesus deixa isso claro, né? Você conhece a árvore pelo seu fruto. Você pode ter muitas experiências por aí, sobrenaturais, ser curado, sei lá, o que for. Muitas pessoas têm. Mas se não houver frutos,
Ou seja, se sua vida não foi transformada, você não se tornou o melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor crente, um melhor cristão, então não foi nada, foi só uma emoção passageira. Não houve frutos. Então isso é antibíblico, isso não é cristão, isso não é correto. Então tem que haver frutos. O objetivo é que nós demos fruto, disse o Senhor Jesus, quando ele fala com os discípulos. Fruto, ele diz: Eu sou a videira verdadeira. Se vocês estão em mim, né, e eu estou em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Precisamos dar frutos. Essa é outra característica da verdadeira vida espiritual. Frutos. Por quê? Porque é uma característica da primavera, do verão. E espiritualmente também é uma característica da verdadeira vida espiritual. Frutos. Você tem frutos na sua vida? Você tem visto frutos? Medite em Gálatas 5. Quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, alegria, mansidão, a santificação da vida. Você tem visto isso? Frutos, né? Uns cristãos vão dar mais, outros menos, mas todos terão frutos. Agora, quem não der fruto, lembra o que disse João Batista? O machado é posto na raiz da árvore, e aquela que não der fruto é cortada e lançada ao fogo, porque não tem utilidade nenhuma. Qual é a utilidade? Não tem frutos. Então, precisamos dos frutos. Irmãos, então, precisamos desse verão espiritual, devemos lamentar a frieza espiritual, devemos buscar esse fervor em Deus, em Cristo, pelo seu Espírito, né? E esse verão espiritual, que estamos comentando aqui, esse reavivamento espiritual, ele tem por objetivo, acima de tudo, a glória de Deus. A glória de Deus e a glória de Cristo, né? A glória do seu amado, né? Veja o versículo 13 novamente. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Existe um aroma da piedade, né? Um aroma dos filhos de Deus. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Ele é quem está chamando, ele é o autor, consumador da fé, e é ele que recebe toda a honra e toda a glória por essa obra. A obra de Deus no reavivamento não tem por objetivo fazer milagres, por exemplo, curar as pessoas de alguma enfermidade. Ele pode fazer isso, Deus faz isso, se ele quiser, ele pode fazer isso. Mas esse não é o objetivo. Você vê avivamentos, histórias de avivamentos, onde muitas pessoas relatam milagres sobrenaturais, um reavivamento genuíno. E você vê também outros reavivamentos que acontecem na história da igreja, onde não há nenhum milagre nesse sentido. Mas há muitas e muitas milhões, como na Coreia, cerca de 2 milhões de pessoas convertidas num espaço curto de tempo. E não há relatos de coisas sobrenaturais, milagres acontecendo, porque esse não é o objetivo. O objetivo principal é a glória de Deus. E é Deus que vai administrar tudo isso. Porque ele não divide a sua glória com ninguém, mas é ele que recebe toda a glória. Então, o nosso objetivo, irmãos, não é pregar sinais e milagres, e nem pregar teologia apenas, mas, como disse o apóstolo Paulo, pregar Cristo e este crucificado. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso lema. Nada decidi saber entre vós, diz o apóstolo Paulo, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, ou seja, o Evangelho. É o Evangelho. E algumas pessoas pensam assim: olha, minha igreja tem muita música, as pessoas estão muito felizes, muito animadas, tem línguas estranhas, tem curas, tem profecia, tem não sei o quê, então nós somos cheios do Espírito. Não, necessariamente. Isso não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que o papel do Espírito Santo é qual? Ele diz: quando ele vier, ele me glorificará. A igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que prega sobre o Espírito Santo, mas uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que glorifica a Cristo, aquela que prega Cristo crucificado. O papel do Espírito Santo é apontar um holofote para a cruz de Cristo, para o Senhor Jesus, e expor, pregar o Evangelho para a salvação de pecadores. Então,
Esse reavivamento espiritual tem por esse objetivo final, a glória do Salvador, a glória do amado, a glória de Cristo. Então, que possamos meditar sobre isso. Não é a glória dos homens, mas é a glória de Cristo. É a glória de Deus. E é por isso que o evangelho é pregado, irmãos. É para a glória de Cristo. O final é isso. Nós pregamos o evangelho, devemos pregar para as pessoas serem salvas? Sim. Mas mesmo assim, ainda também não é o objetivo final. O objetivo final é a glória de Deus. Nós queremos que as pessoas sejam salvas, porque isso trará glória a Deus. Glórias a Deus. Isso será uma glória para o nome de Deus. Porque Deus procura pecadores, procura adoradores, que o adorem, que o glorifiquem em espírito e em verdade. Então é por isso, esse é o motivo da pregação do evangelho, esse é o motivo de desejar um reavivamento espiritual genuíno, é para que Deus seja exaltado. É para que você olhe e diga como João Batista: importa que eu diminua e ele cresça, que o nome dele seja engrandecido. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, toda a honra e toda a glória. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar e possamos meditar nas Escrituras, naquilo que nós falamos hoje. Deus abençoe a nossa semana nesse sentido. Nós vamos orar para nós encerrarmos. Irmão William, pode fazer a oração, irmão William, se você estiver livre aí para orar. E também o irmão Edson. Depois aí nós encerramos. Ok? Podemos? Tá dando Oremos. para ouvir? Sim. Ah, perfeito, que eu mudei aqui a máquina, né? Não sei se tá dando para ouvir, então tá bom. Irmão William, agora no momento não estamos ouvindo. Eu não estou. Ah, tá. Aham. Eu tô esperando. Ah, pode ficar à vontade. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai, nós nos encontramos aqui nesta noite, Senhor, não porque sejamos perfeitos, Pai, mas porque almejamos a perfeição e a santidade em Cristo Jesus, teu Filho. Senhor, tu que disseste que os sãos não precisam de médico, Senhor, confessamos diante de ti os nossos pecados, Pai, esperando a cura, esperando, Senhor Deus, que os nossos corações possam ser reavivados, Pai. Tem misericórdia de nós, conforme a multidão de tuas misericórdias, Pai, levando em conta a nossa constituição e a tua palavra nos traz esperança, Senhor. Se não fosse a tua palavra, Pai, nós não teríamos esperança para nos colocar diante de ti, mas tu que disseste que nós temos um mediador que não é incapaz de se compadecer das nossas enfermidades, mas em tudo foi tentado, porém sem pecado. E isso, Senhor, nos traz esperança de estarmos aqui. Queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós, suprindo as nossas necessidades. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, Pai. Abençoe esta semana. Continua cuidando de nós, Pai. Aviva os nossos corações, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Pai, da tua igreja. Abençoa os teus ministros, ó Pai. Abençoa o teu evangelho, Pai. Queremos te agradecer por esta palavra que foi fielmente ministrada, Pai, pelo teu servo Joel, Senhor Deus. Senhor, abençoe ele, a sua esposa, seus filhos, Senhor. E abençoe a cada um de nós, Pai, que aqui participou. Abençoe aqueles que não puderam participar também. Abençoa, Senhor, nossos irmãos e irmãs da fé que se encontram encamados, hospitalizados, enfermos, enlutados, que passam por dificuldades, ó Pai, em situação de perseguição, até de sequestro, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Perdoa também os nossos pecados, as nossas transgressões, e nos ajude, Pai, para que possamos aprender com toda a sinceridade a nos regozijarmos em Ti, Senhor. É Tu quem operas o arrependimento, é Tu quem operas, ó Pai, em tudo na nossa vida, Senhor. Portanto, nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame o Teu Espírito em nossos corações, para que possamos não apenas ser ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, e que a Tua palavra frutifique em nossos corações, Senhor. Nós tudo te agradecemos, Senhor.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e sabemos que todas as coisas estão em tuas mãos, Senhor Deus. Queira nos abençoar, e tudo nós pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nós, mais uma vez, ó Pai, bendizemos o teu santo nome, damos graças a Deus por, mais uma vez, podermos estar reunidos aqui, diante da palavra do Senhor, ouvir a tua voz, que sempre nos consola, nos conforta, mas também nos exorta, Pai. E te agradecemos por isso. E também, ó Pai, confessamos nossos pecados, clamamos pelo teu perdão, pela misericórdia. O Senhor possa ser gracioso e bondoso para conosco, nos santificando, ó Pai, Pai, nos purificando dos nossos pecados, nossos erros, de nós mesmos, ó Deus, que possa nos fazer crescer no conhecimento do Senhor, a tua graça, ó Deus, que possamos ser transformados cada dia e assim, ó Pai, a imagem de Cristo possa ser vista cada vez mais em nossa vida, possamos ser cheios do teu Espírito, ó Deus, que o Senhor opere em nosso coração, ó Deus, quebrantamento, verdadeiro arrependimento, que o Senhor realize em nós, ó Pai, a mudança. Nós, de nós mesmos, nada podemos fazer, por isso clamamos, ó Pai, a tua ação em nós, o teu Espírito Santo nos convencendo a cada momento, do pecado, da justiça, do juízo. Ó Deus, que o Senhor possa avivar a tua obra em nossa vida, aquecer o nosso coração, ó Deus, com a tua presença, com a tua santa presença, nos fazer, Pai, ser desejosos cada vez mais de ti, da tua santa palavra, que é o nosso alimento. E que o Senhor continue, Pai, por misericórdia, com a tua boa mão sobre nós. O Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, nos guardado, nos livrado de muitos males, conduzido a nossa vida, nossa casa, nossas famílias. E, ó Deus, nós dependemos do Senhor, carecemos de que a, a luz do teu rosto continue sobre nós, para que possamos estar de pé nesses dias difíceis, nessa hora de trevas. Ó Deus, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, nosso escudo, que nos protege, ó Deus, nesses dias tão difíceis, ó Pai. Suplicamos assim a tua graça, ó Pai, a tua misericórdia. Pedimos pelas nossas famílias, as famílias dos irmãos que têm participado aqui, tantos outros, ó Pai, os motivos de orações que já foram feitos. Nós confirmamos, ó Pai, que pedimos a tua graça, a bênção sobre nós, em todos os aspectos das nossas vidas, suprindo as nossas necessidades, Senhor. Assim nós oramos, crendo, ó Pai, que o Senhor estará conosco hoje e sempre, nessa semana. O Senhor estará presente em nossa vida. Assim nós cremos e esperamos em Ti, ó Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa semana. Tchau. Boa semana. Boa semana, irmão. Deus abençoe. Deus Família abençoe, também. irmão. Obrigado, irmão Joel.